Alô, meu irmão? Sim, pode falar. Sou eu mesmo. É, tá difícil agora, irmão, fazer as palestras. Tá mesmo, isso. A turma do mimimi se assassinaram. Assassinar, claro que mataram a língua portuguesa. Você quer saber sobre o pito que o padre me deu? Eu vou te contar depois, no final. No final do episódio eu te conto por que o padre Negrão brigou comigo. Mesmo assim eu fui lá, no evento dele, e fiz a palestra, tá bom? Fiz a palestra lá, beleza. Tá. Ponto aqui eletrônico tá falhando, tá falhando. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos contar a história, né? A palestra hoje aqui apresentando na igreja católica, a convite do nosso amigo Padre Negrão, que esses tempos atrás me deu um pito, não é? Aquele famoso chamou sua atenção. Em outras palavras, escolha o sinônimo do pito para você aí na sua região, não sei como é que se chama. Aquele cara lá fala se arrombou, né? Mas não sei, eu não me arrombei não, só tomei um pito, um simples pito, mas eu vou explicar. Bom, hoje nós vamos falar da convivência dos pais com os filhos, dos ensinamentos e dos exemplos, não é? Mas hoje vamos falar de Samuel. Samuel, ele foi um filho muito esperado pela sua mãe. E é muito interessante, calados irmãos, lembrar que ela chorava porque ela via muitos outros casamentos felizes, filhos, né? E ela preocupada que não engravidava. E fez sua campanha de oração com muita fé, já meio atrasado, né, pro tempo dela, até que ela engravidou. Ela, quando engravidou, ela falou assim: vou ter essa gravidez com o maior amor, eu vou ensinar meu filho os bons princípios. Então ela começou, né? Aquele período ali, gestação, de oração, filho nasceu e ela educou, não é? Desde pequeno já ensinando os ensinamentos necessários para o crescimento da criança, no caso, né? Já começou cedo a estudar, o profeta Samuel começou cedo a aprender disciplina, né? Ele ia com a sua mãe para a igreja e via o exemplo da mãe, muito zelosa pela igreja, né? Seu pai, eu acho que era diácono da igreja lá, né? Nosso amigo Samuca. Mas o tempo passa, o tempo não para. E quando ele completou a idade entre 12 e 16 anos, né, já instruído pela mãe, muito estudioso, muito cuidadoso, zeloso, respeitoso, ele foi trabalhar numa igreja, fazer estágio e estudar. Ele ganhou a oportunidade do pastor Finéias. E o pastor Finéias tinha, se eu não me engano, três filhos ou quatro. E o pastor Finéias, né, levou o jovem Samuel, que a gente chama carinhosamente Samuca, e o Samuel chegou lá, ele lembrou-se dos conselhos da sua mãe, e aonde as pessoas viam dificuldades, Samuel sempre viu oportunidades. Por que isso? Como assim Samuel via oportunidades onde os outros viam, né, problemas, onde as outras pessoas viam obstáculos, não é verdade? E ele assim, não gostava de seguir exemplo. Ele aprendeu a pensar. Interessante que ele foi ensinado a pensar. E ele via, não é, algumas coisas que ele não gostava. Por exemplo, ele via o pessoal passava de relance, não tinha jeito, tinha que passar. Os filhos do pastor Finéias, né, naquele site lá, o Tubo Vermelho, né, aquele site não indicado para pessoas decentes, para pessoas normais, porque aquilo é uma aberração, né? Lá você vê coisas assim, só porcaria, adultério, fornicação, coisas que não condizem com os ensinamentos tradicionalistas, pentecostais, neopentecostais, etc.
E até mesmo nossos amigos irmãos católicos, nossos irmãos espiritualistas também, né, que cultivam o tradicionalismo independente de religião. E ele via aquilo com temor. E sempre aquela história, ele via eles conversando sobre a tal da mulher furacão. E ele procurou saber. Mas antes de eu continuar o que ele descobriu, é bom lembrar que Samuel continuou estudando, ele usava o computador dele para coisas boas, não para coisas ruins. E ele começou a fazer um curso de teologia online, não é? Ele era um camarada que gostava muito de conversar, principalmente com o nosso Criador, nosso Papai do Céu, nosso Deus, e conversava muito com Deus, pedia inteligência, me dá inteligência. Eu não sou que nem aqueles filhos do pastor muito bonitos e não sigo também os costumes deles. Eu tenho já a minha linha e eu preciso de ajuda. Até que um dia ele ouviu Samuel, Samuel, aí correu, levantou assim, correu lá, foi lá e falou: pastor, fala, pastor Finés. Ah, não te chamei não. Ele voltou para casa, para cama, né? Voltou para cama e foi dormir. Passou mais uns dias, ele ouve de novo: Samuel. Ele correu lá, fala, pastor. E o pastor: mas eu não te chamei. Chamou. Não te chamei. Chamou. E ele foi dormir. Passaram-se mais algumas semanas, mais uma vez ele ouviu Samuel. Ele falou assim: dessa vez eu vou falar com esse pastor de novo, ele está sonâmbulo. E foi lá e falou: pastor, o senhor me chamou. Não chamou, não chamei. Eu acho que é Deus falando com você em sonhos. Ah, então tá bom, se é Deus falando comigo em sonhos, vou embora. Então foi lá, dobrou o joelho, orou, falou: Senhor, se for o Senhor falando em sonho, fala comigo de novo. Aí o Senhor apareceu para ele num sonho e falou: Samuel, você será o próximo pastor dirigente dessa igreja. E ele pensando: mas Senhor, eu estou começando agora o meu curso online, estudando aqui teologia, tenho que estudar também, estou ainda no 2º grau, vou fazer faculdade. Mas Samuel continuou persistindo, estudou teologia, estudou as histórias bíblicas dos reis da antiguidade, das coisas que se passaram e todas as histórias, e continuou. Tanto é que Samuel se formou em advocacia, virou promotor e virou juiz também, mas ele continuou com o sonho dele de ser pastor. Até que agora entramos na descoberta que ele fez quando ele foi pesquisar sobre as tais mulheres furacão. Quem eram as mulheres furacão que os filhos do pastor Finés estavam se comunicando? Vocês sabem? Pois é, as mulheres furacão eram mulheres dos Bebuzeus, sabe? E dos Pecadeus também. Então a galera assim, pesada, perigosa, era uma facção espiritual do mal, né? Era espirituosa, aparentemente aquela coisa bonita, aquela alegria, mais nada, aquilo era pura ilusão. E eles foram, até que um dia, né, Samuel se formou em teologia, começou a ajudar o pastor mandou ele fazer uma missão de 15 dias e Samuel saiu e ele soube da história, não é? Ele soube da história, tocou o telefone, ele atendeu o telefone e falou: alô, o que está acontecendo? Aí veio a notícia. Ele: não acredito. Aí cancelou lá o que ele tinha que fazer lá e voltou. Os filhos do pastor e o pastor, né, estavam saindo quando foram emboscados pelos namorados das mulheres furacão. Olha o perigo, mulher furacão, mulher de bandido, aquela que bagunça a tua vida, que estraga a tua vida, vai, te deixa sem nada e ainda pode te matar. E ele foi. Os bandidos chegaram e mataram os filhos do pastor. O pastor conseguiu correr ainda, mas aí deram um tiro nele e ele, tentando fugir, foi se pendurar, não sabia que do outro lado
era o abismo, era o buraco. Ele estava no último andar. No último andar não, no antepenúltimo andar, que era a garagem. Os andares de cima eram andares de área de praça de alimentação. Ele estava no terceiro andar, abaixo do último, que era a garagem. E ele caiu da mureta, e mesmo assim não era o 10º andar, né? Era o 17º andar, caiu e morreu. E Samuel voltou, ficou muito triste, fizeram o velório e ele continuou, né, o trabalho do pastor, mas lembrando sempre que ele tinha sido instruído pelos pais, não é? Ele não gostava de ficar jogando tiro para todo lado, ele não gostava daquele jogo de sem vergonha do Mineirocraft, ficar ensinando as mulheres a falar uai, uai, uai. Se você quiser saber, veja outro vídeo no canal, né, que você vai saber lá do que eu estou falando, Mineiro T-Craft. E ele gostava assim, às vezes ele jogava futebol no computador quando tinha tempo, às vezes ele jogava jogo da inteligência no computador, né, jogo de palavras, aprendia como funcionava o banco imobiliário, jogos antigos, porém animados. Essas coisas boas, coisas educativas, coisas instrutivas. E Samuel, ele cresceu, ele ficou famoso, ele chegou a ser considerado, né, pelo presidente, na época era o presidente Davi do Brasil, né, ele ficou muito conhecido, pastor Samuel, pela sua inteligência. Ele era pastor, ele foi advogado, promotor, juiz, né, e era uma pessoa muito conhecida, foi chamado pelo presidente Davi para ser um de seus orientadores, não é, como advogado, para julgar as causas do povo. Então, qual é a moral da lição? A lição que eu deixo para você, jovem. Antes de eu contar a história do pito do padre, lembrá-los que você tem que fazer por onde, não é? O Samuel, antes dele chegar lá, ele fazia por onde? Ele escutava os pais, não é? Eles foram bem educados, eles aprenderam a arrumar as suas camas, não é? Eles aprenderam a lavar os pratos quando acabava de comer, eles lembravam que tinham que dormir no horário certo para acordar para ir para a escola. Quando chegavam da escola, antes de ir para o joguinho de futebol, ou antes de ir para o campinho jogar com os amigos, no domingo tinha o culto matinal, depois tinha o futebol com os amigos, depois ia para casa almoçar. E Samuel sempre seguiu as regras, era um exemplo. E ele, junto com o presidente Davi, fez um ótimo trabalho no Brasil. Infelizmente não dá para agradar a todos. E quando eu terminei a palestra, para os jovens expliquei, né, toda a situação do Samuel, chegou o nosso amigo Padre Negrão. E ele chegou todo nervoso. Agora eu quero falar uma coisa muito séria para todos vocês. Estive observando enquanto o pastor estava aqui pregando, não é? O comportamento de alguns pais lá fora, não é? Fugindo de, né, a famosa quebradinha, saidinha, e eu vi coisas que não convém. Então, quando morrer vier para mim falar para fazer a missa de 7º dia, porque eu não apoio o sem vergonhice, meu nome é Padre Negrão, né? Eu não apoio o sem vergonhice. Eu vou mostrar o vídeo, que enquanto o pastor estava aqui pregando, ensinando vocês que vocês têm que dar, não é, bom exemplo, aprender com os seus pais, alguns pais dando mau exemplo. E outra coisa, não é preto, eu sou negrão. E acabou. Meu apelido é Negão. Não é? Nada de negrão, nada de preto. É Negão. Eu gosto de ser chamado assim. Aliás, eu não sou preto. Eu sou roxo, igual um jamelão. Igual uma jabuticaba. Então não tem essa frescura. Já até outro dia chamei a atenção do nosso amigo padre, nosso amigo pastor, Bobalho da Arte. Então fica o exemplo. Não venham vocês depois querendo que eu vá rezar missa de 7º dia,
para sem vergonha não, porque as câmeras estão flagrando, e inclusive alguns jovens também do movimento, não é? Que eram para ser o exemplo aqui, que isso aqui é uma palestra para o grupo jovem católico da oração, e alguns jovens também dando escapadinha, não é? Beijo na boca, sem equipamento de proteção, porque aqui está tudo certinho, foi tudo preparado para vocês receberem o pastor, não é? Bobalho da Arte, teria uma palestra decente, cada um com seu equipamento de proteção individual correto, todo mundo com distanciamento certo, e gente fazendo lá fora, não é? Lá fora, coisas que não correspondem com o evento. Quer fazer essas coisas? Procurem o seu lugar, não é aqui, não é aqui, na minha igreja não. Por isso que quando eu prego, quando eu rezo as minhas missas, quando eu entrego os meus sermãos, muita gente tem vontade de ir ao banheiro, muita gente dá sede, não é? Muita gente arranja um compromisso e sai no meio da missa. Então hoje o pastor Bobalho da Arte não vai falar mais, está encerrado hoje a palestra. Bom, gente, muito bem, agora eu estou de volta, né, pastor Bobalho da Arte. Eu vou contar para vocês, não é? O pastor Negão, eu não sabia, eu não conhecia esse lado dele, não é? Estou aqui tirando uns cabelinhos do cílio, dos olhos, né? Eu cheguei, não é? Por causa desse negócio de matar o português, mataram o artigo O e o artigo A, né? Vieram com essa frescura de pronome indefinido, um negócio esquisito, mudaram as regras gramaticais, menine, questões também de racismo. Eu cheguei e fala, Padre Pretão, que não pode chamar de negão, né? Estou aqui perto, vou passar e vamos almoçar junto. Ele me deu um sermão. Ele falou, pastor Cláudio Bobalho da Arte. Pastor Bobalho da Arte. Preste atenção. Eu sou roxo feito um jamelão. Não sou da turma do mimimi. Não é? Então eu gosto de ser chamado de negão. Eu expliquei para ele que não podia, porque agora ele falou assim que não tem nada a ver com essa geração mimimi. É negão mesmo, é padre negão. Mas com outras palavras, ele me deu um puxão de orelha teológico, me provou que isso é uma grande baboseira, mas eu não estou aqui para desagradar a turma do mimimi. Seja menine ou seja menine, problema de vocês. Seja os menines que vocês quiserem que sejam menines. Menines up ou menines não up. Entenderam? Meninos up ou meninos não up. E não tem problema. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe a sua inscrição. Não se esqueçam, garotada, respeitem os seus pais, aprendam cada dia mais e não se esqueça, nós temos cursos à vontade hoje. A música não morreu. Aprenda a música, aprenda a Bíblia, seja a Bíblia digital, seja a Bíblia escrita. Não deixe o bem morrer. Respeite seus pais, honre seus pais, estudem, trabalhem, sejam honestos. Este é o recado para os jovens e também para os adolescentes e para as crianças. Ok? Enquanto você estiver na casa de seus pais, lembre-se, respeito. Quando eles disserem sim é sim, quando disserem não é não, porque eles é que pagam o boleto que para vocês é crunch, não é? Vocês acham crunch acordar meio-dia, mas não. Acham crunch, né? Acham cringe pagar um boleto. Deixe de ser sem vergonha, respeite seus pais e aprenda a trabalhar. Um forte abraço, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo no seu livro de rosto, nas suas redes sociais. Meu muito obrigado, até a próxima com seu pastor Bobalho da Arte, e vem aí, logo logo, histórias assombrosas.
Um forte abraço e o meu muito obrigado.